Como planejar o seu 2025 usando os 5 pilares da mente produtiva? Nesse vídeo você vai entender como pode ser muito simples você ter uma rotina produtiva, para você conseguir ter energia suficiente, uma agenda organizada com tempo para você fazer as estratégias que seu negócio precisa para você alavancar os seus resultados e você conseguir se cuidar, cuidar das pessoas que você ama e aproveitar e desfrutar do resultado de uma empresária bem-sucedida porque ela sabe organizar a rotina, planejar seus objetivos, usando esses 5 pilares que você vai conhecer aqui nesse vídeo. Fica comigo até o final, que você vai entender como pode ser muito mais leve e fácil do que você imagina. Eu sou Luciana Tempesta, fundadora da Academia Produtiva. A Academia Produtiva é um ecossistema para poder orientar mulheres de negócios que querem prosperar e sabem que pode, mas não estão conseguindo com os recursos que têm hoje porque não conseguem potencializar aquilo que ela já tem. Está faltando alguns elementos, ligar esses elementos para você realmente ter uma rotina produtiva, tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional. Então, bora lá para os 5 pilares. Vou começar do começo. Primeiro de tudo, o que que a gente precisa ter para ter uma mente produtiva? Não importa qual que seja o seu objetivo, a gente tem que ter uma visão. O que que é essa visão? Aonde eu posso chegar? O que eu quero para mim? E não é uma visão, nossa, gigante a longo prazo, não. Mas você precisa entender que se eu estou aqui nesse ponto hoje, aonde eu posso chegar se eu realizar esse meu objetivo? Essa clareza, ela é crucial, porque sem esse motivo que te leva para ação, por mais que a gente vá para os outros elementos que eu vou falar aqui, e você tem um plano altamente estruturado, você tenha tempo, dinheiro e ajuda, sem essa visão clara, você não vai. E, de novo, essa visão clara, ela não precisa ser uma coisa muito gigante. Deixa eu compartilhar rapidamente uma parte da minha história, quando eu falo de visão. Eu tinha um restaurante, eu moro aqui em Londrina, Paraná, eu tinha um restaurante que eu não tinha nem gerente nem sócio. Na época, meu filho tinha só 3 anos, eu estava como, né, mãe solteira, então eu tinha muita responsabilidade com ele, muita responsabilidade com o meu negócio, porque eu não tinha ninguém para me apoiar. E em shopping era de segunda a segunda, então o tempo era algo que eu não tinha. Pô, então, como que eu, como que era essa vida doida, sendo que meu problema principal não era nem falta de tempo. Tempo realmente era o que eu não conseguia nem imaginar de onde eu poderia ter tempo na minha agenda livre. Era totalmente comprometido com o meu negócio e com o meu filho. Nem pensava em outras áreas da minha vida na época. Mas aí surgiu uma oportunidade para eu fazer mais dinheiro num outro negócio. E eu estava com mais de meio milhão de dívida. Eu falei, poxa, isso aqui é uma grande oportunidade, mas como que eu vou abraçar isso aqui? Eu precisava de dinheiro, mas eu não tinha tempo para isso. Como que eu vou me organizar? De onde eu vou tirar energia para poder fazer esse novo negócio, sem comprometer o que eu já tenho hoje? Se eu não tivesse uma visão de que aquela oportunidade poderia me mover, me tirar, me trazer algum resultado, para eu sair daquele furdunço que eu vivia ali, se eu não tivesse essa mínima visão, eu não ia dar conta. Eu não tinha como dar conta daquilo. Então, essa visão me fez dar o primeiro passo, porque eu vi que sim, poxa, essa oportunidade pode me tirar do caos que eu vivo hoje. E foi essa visão que me fez dar o primeiro passo. Entende a importância de você ter clareza de que se você for chegar nesse objetivo, a visão é você ter um objetivo e você enxergar que quando você chegar lá naquele objetivo, as coisas vão ser muito melhores do que agora. Essa visão que eu tinha, que me fez caminhar, tinha garantia de resultado? Não. Eu sabia o que eu precisava fazer? Não. Eu tinha todas as condições necessárias para fazer o que eu precisava fazer? Não. Mas eu tinha essa visão. E essa visão que me fez sentar e aí para o segundo pilar, que é o planejamento. Aí o planejamento é o como. Como eu vou estruturar as minhas ações no dia a dia para eu chegar nesse objetivo e realizar essa visão, que é isso que está me motivando, me movendo. Ninguém fez nada, ninguém faz nada sem motivo. A motivação, ela é essencial. A gente se move por medo, desejo ou necessidade. Senão a gente não se move. E naquele momento eu tinha desejo, eu tinha uma grande necessidade, e eu tinha medo de permanecer no lugar que eu estava e ficar cada vez pior. Então eu tinha muito motivo. Quando eu vim para o planejamento é uma estrutura de ações que vão me fazer alcançar esse objetivo. Só que o planejamento, ele tem 3 pontos.
essenciais. Sem esses três pontos, não tem como fazer um planejamento, que é o objetivo que eu já tinha. Segunda, uma estrutura, um passo a passo, um método. Planejar não é simplesmente, só fazer uma lista. Isso até te ajuda, mas se você não tiver um método estruturado para poder otimizar os recursos e levar você com muito mais eficiência e menos esforço onde você quer, você rala muito. E isso é o que aconteceu comigo. Eu fazia as coisas, eu fazia muito, mas eu não tinha uma estrutura, um método. Então, planejamento, essa segunda parte, primeiro objetivo, a segunda parte que é a estrutura, que é isso que eu estou falando de ter uma metodologia. Só que não basta isso. A terceira parte do planejamento, sem ela, esquece um grande objetivo e um plano super bem estruturado, porque é a mentalidade. Qual a mentalidade que eu consigo alinhar para poder entrar em ação com esse plano? Porque às vezes eu até dou o primeiro passo, meu problema não é falta de ação. E nem é fazer muito, mas é ser consistente naquilo que eu preciso para chegar no meu objetivo. Porque aquela ação que eu preciso fazer, muito provável, eu vou encontrar vários desafios. Tem coisas que eu nem sei como que eu vou fazer. E aí eu vou precisar o quê? Alinhar minha mentalidade de acordo com aquele plano que eu preciso executar. E basicamente, isso é para um outro vídeo, que aí sim eu vou falar como funciona esses três pontos essenciais do planejamento, e como eu alinho a mentalidade para foco, consistência, autoconfiança, como que eu faço isso? Só que o básico é o que eu dou conta de fazer agora. Você tem que ter na tua cabeça quais recursos eu tenho agora que eu consigo me mover, dar o meu primeiro passo, primeiro pequeno passo. Se você consegue dar um primeiro pequeno passo, você já está no caminho daquilo que você realmente precisa. Então, segundo pilar, planejamento, fazendo essas três partes aqui do objetivo, da estrutura, que é o passo a passo, e a linha da mentalidade. Agora vamos para o terceiro pilar. E esse terceiro pilar, ele vai te ajudar a alimentar a sua visão e fazer você dar conta das adversidades, dos desafios que você encontra no caminho. Você conseguir realmente ser consistente naquele seu planejamento, que é a ambiência. É onde você está se inserindo, as pessoas que estão te influenciando. Isso é extremamente importante. É fácil mudar de ambiência? Pensa comigo, se eu já não tinha tempo para lidar com a gestão do meu negócio, que era o meu restaurante, para ser mãe, cuidar do meu filho, fazer ali o que eu precisava fazer com ele. Estava entrando num outro negócio para fazer dinheiro. Como que eu ia me inserir em grupos, tal, e buscar uma ambiência? Para mim era meio maluco. Como que eu vou conseguir isso? De pouquinho em pouquinho, com uma leitura um pouco mais rica, com um vídeo que eu vi através do YouTube, em contato com algumas pessoas online, porque presencial eu quase realmente não conseguia, meu tempo era altamente escasso. O pouco que eu conseguia no online, entrar em alguns grupos, que fazia a minha mente se conectar cada vez mais com aquela minha visão, me proporcionar, alimentar aquela minha sementinha. Eu fiz esses exercícios, porque se eu tinha muitos desafios, muitos. Desde desafios internos, emocionais, que eu tive que trabalhar muito isso, e eu tinha desafios assim, reais. Falta de dinheiro, falta de tempo, falta de ajuda para poder executar esse plano que ele precisava ser executado para eu chegar naquele resultado, que era o meu pilar, uma visão. Aí a ambiência, ela era essencial, porque como que eu vou alimentar minha motivação? Quantos desafios apareciam? E ali onde eu estava, eu era dona do restaurante, eu não tinha como ficar passando meus desafios para o meu time, eu não tinha como ficar toda hora pedindo ajuda, tinha coisas que eles não tinham como me ajudar, não era da competência nem da responsabilidade deles. E como que eu estava lidando, sendo que eu era responsável total pelo meu filho? Eu também não tinha como delegar aqui. Então, eu não tinha como ter um apoio. A ambiência é extremamente importante. Não é para você se escorar, mas é para te apoiar, para te inspirar, para você pedir orientação. Aquelas pessoas somarem, te levarem para o mais, para quando você está cansada e querendo largar tudo, que você começa a ver que aquilo não é para você, não dá certo em outro momento e tudo mais, aquela ambiência te alimenta, não continua, você consegue, você não está sozinha, ela te apoia. Extremamente importante. Como ter uma mente produtiva? Se eu não tenho uma ambiência que favorece para eu poder enxergar coisas que eu ainda não enxergo. Quando a gente está cansada, desanimada e vendo que faz, o resultado não chega. Gente, eu vivi isso muitas vezes, é muito desesperador, todo esse cansaço.
não dá para enxergar positivo. As pessoas, não, assim, quer pensar positivo, eu queria mandar aquela pessoa para aquele lugar, porque eu estava exausta. A ambiência foi realmente algo essencial. Esses 5 pilares, não tem a qual que é o, né, qual que eu faço, não. Eles se somam. Aí depois, o quarto pilar, o que que eu precisei fazer para eu realmente continuar nesse processo todo? De novo, gente, que esses pilares que eu estou falando aqui é para mente produtiva, e aí eu não tenho como ter uma mente produtiva se eu não tenho clareza de um objetivo. Tudo que eu estou falando aqui é construído para eu poder alcançar um objetivo, seja ele qual for, pode ser um, dois, vários objetivos. É que eu estou falando de um macro objetivo. Esse quarto pilar era o autocuidado. Por quê? Como que eu tenho autoconfiança? Como que eu tenho amor próprio, autoestima? Como que eu faço alguma coisa por mim se eu não me cuido? E não estou falando de autocuidado se eu estava lascada de dinheiro. Eu quase nunca fazia as unhas, porque eu não tinha nem tempo nem dinheiro, né? Então, assim, malha malha, eu ia lá, arrumava um pouquinho o cabelo e olhe lá. Então, eu não estou falando de autocuidado, de você poder investir um tempo e o dinheiro. É dentro daquilo que você tem ali, naquele momento, os recursos que você tem, com o tempo que você tem, o que que você pode fazer para se cuidar um pouco? Para você se olhar no espelho e falar, poxa, tá tudo bem comigo. E o autocuidado, ele não é só o físico, ele reflete no físico, muito. Porque o que está aqui dentro está refletindo fora. E o que as pessoas estão vendo, na maioria das vezes, é o que está no físico. E é importante isso, a nossa imagem. Então, o autocuidado que eu estou falando é os 4 corpos que a gente tem: a parte física, emocional, mental e energética espiritual. Então, o momento que eu tinha contato com Deus na minha meditação, oração, fazer aquilo realmente como uma regra, um ritual, seja 2 minutos. Para quem não tem tempo nenhum, 2 minutos, e você nunca fez nada, 2 minutos é ouro se você faz todo dia. Depois você vai aumentando isso. Em vez de eu só lavo o rosto rapidinho, passar pelo menos um creme, não precisa, não dava para fazer aquele skincare total, mas um mínimo de zelo e carinho e cuidado com todo esse veículo aqui, com esse corpo, com essa coisa incrível que a gente tem, que nos permite fazer tudo que a gente faz. Então, os pequenas coisas que eu fui fazendo ali de autocuidado dentro da minha rotina, eu me sentia mais potente, eu me sentia melhor, eu me sentia mais confiante. Eu sabia que eu estava valorizando quem eu era. Isso é extremamente importante. Como que a gente vai ser, ter uma mente produtiva e ser bem-sucedida se não cuida? Se eu não cuido de mim, como que eu posso querer que outra pessoa faça qualquer coisa por mim ou me valorize? Então, esse é o quarto pilar, autocuidado. E o quinto pilar? É o conhecimento técnico, seja qual for a necessidade que você tenha. Mas a gente sempre tem uma necessidade de conhecer sobre algum ponto. Quando eu falo conhecimento técnico, eu não estou falando só cursos ligados ao seu negócio, um treinamento de vendas, de liderança, não. Pode ser um conhecimento. Conhecimento técnico, ele vem antes do autoconhecimento. Por exemplo, como que a mente funciona? Como é a questão do foco ou da disciplina? Entender o que que é disciplina, o que que é foco. Ah, eu falo que eu sou procrastinadora, que eu sou distraída. Tá, baseado em que você fala isso? Só porque você deixa de fazer as tarefas? Você deixa as coisas para depois? Você já entendeu o que que é procrastinação? Quando você tem um mínimo, não estou mandando você mergulhar, não. Ter um mínimo de conhecimento, aí você vai saber, poxa, se eu me sinto procrastinadora, agora eu sei que é procrastinação, deixa eu entender como, quando e por que eu estou sendo procrastinadora. Aí sim você tem base, não existe, não tem como você ter autoconhecimento sem ter um conhecimento prévio antes do que são as coisas. Como que é a questão da emoção? Por que que eu tenho esses gatilhos? Você até fala, quando acontece tal coisa eu me sinto assim. Você se conhece, mas de uma forma superficial. O conhecimento técnico, seja para o que for, qual for o seu objetivo, alguma informação, algum conhecimento e habilidade você precisa ter para poder alcançar esse seu objetivo. Alguma coisa. Ou você vai se aprimorar, estudar e buscar, ou você vai terceirizar isso. Se o seu objetivo é você investir para poder aumentar o teu patrimônio, se isso é o seu objetivo, todos esses pilares que eu falei cabem. E o conhecimento técnico, se você não quer estudar sobre isso,
Você vai delegar isso para quem saiba fazer. Mas dentro dos 5 pilares, ele vai ser cumprido. Pode não ser por você, mas esse você tem como delegar. Você não precisa saber tudo. Você precisa saber para quem pedir. Quem vai fazer no seu lugar se você não dá conta ou não quer fazer agora e tá tudo bem. Agora, os outros, depende, é você que tem que fazer. Esse quinto, que é o conhecimento técnico, você pode delegar. No meu negócio, por exemplo, eu tenho um objetivo, tem várias coisas de conhecimento técnico que eu delego, que eu não faço. Não quero, não estou disposta. Se eu colocar minha energia nisso, eu perco minha energia naquilo que realmente importa, então eu delego. Mas eu não deixo de obedecer esse quinto pilar. Então, percebe como quando você passa por cada um desses pilares, você tem uma visão do que você precisa e quer. De novo, não precisa ser nossa, um grande sonho. Naquele momento, qual que era a minha visão? Eu precisava de mais dinheiro. Eu já estava com o nome comprometido, eu já tinha mais de 5 empréstimos em banco. Estava devendo, sim, falei, mais de meio milhão. Então, eu não tinha de onde captar mais dinheiro. Todos os meses a minha dívida aumentava. E eu não conseguia vender mais naquele restaurante, estava com N problemas, entende? Então, assim, a oportunidade desse outro negócio me fez ter uma visão de que eu posso fazer dinheiro. Eu posso fazer dinheiro, eu vou pedir emprestado para ninguém. Com o meu trabalho, eu vou fazer mais dinheiro. Nesse negócio aqui não está dando, mas eu tenho uma outra forma de fazer dinheiro, eu tenho outro trabalho. E aí eu tive essa visão que eu poderia pegar uma parte do meu tempo e organizar para poder fazer isso. Ah, se eu não tinha tempo, eu comecei pegando 2 horas de 7 dias da minha semana, eu pegava 2 horas para dar ali o meu jeito e fazer alguma coisa, mas eu comecei, porque eu tive uma visão. E que era um planejamento organizado no começo, nada organizado. E por várias vezes o que eu planejava não dava certo. Eu vivia corrigindo rota, replanejando. Eu não tinha um método muito claro. Eu estava fazendo um pouco instintivo, de acordo com a necessidade, não estruturado. A estrutura veio com o tempo, mas eu planejei. Eu organizei da forma como dava naquele momento para eu sair daquele ponto que eu estava. Aí, quando eu falo para vocês a ambiência, se eu não tivesse aquelas pessoas me inspirando, me orientando, porque era vários momentos do meu dia, eu falava, gente, eu não aguento mais, eu não dou conta, porque era um monte de problema no restaurante, eu estava com uma criança pequenininha, um bebê, com todas as responsabilidades ali que eram minhas, e são vários desafios que eu tinha na maternidade e no meu trabalho, fora duvidar de mim. Será que eu consigo? Pô, tô cheia de dívida, sou uma fracassada, uma falida, como que eu vou conseguir alguma coisa? Era muito desafiador. Então, se eu não tivesse uma ambiência para trabalhar esse processo aqui que eu estava, eu não ia dar conta. Da mesma forma, autocuidado, se eu não começasse a cuidar o mínimo de mim. Estava largada, largada, tipo, vai, eu só preciso trabalhar mesmo. Então, se eu não tivesse esse mínimo de autocuidado, como que eu ia conseguir ser produtiva, ter uma mente produtiva? Como eu poderia realmente alimentar a minha visão, que eu conseguiria fazer mais dinheiro, sim, eu conseguiria pagar aquela dívida. Eu merecia aquilo, eu trabalhava, eu merecia, eu tinha capacidade para aquilo. Como que eu ia dar conta se eu não cuidasse de mim? Eu precisava acreditar em mim. Então, para eu acreditar em mim, eu precisava me cuidar. E aí, o quinto que eu falei, conhecimento técnico. Tinha muita coisa que eu não sabia, que eu precisei aprender. Não foi tudo de uma vez, foi de pouquinho em pouquinho. Mas com esse processo, usando esses 5 pilares, que eu consegui, já que, né, isso faz anos já, faz tempo que eu já quitei a dívida, fiz um monte de coisa, e hoje eu tenho uma vida bem-sucedida, justamente por ter utilizado esses 5 pilares. E se você utilizar agora para planejar o seu 2025, esses 5 pilares, o que você espera para esse seu ano de 2025? Qual que é a sua visão clara para 2025? Agora que você tem uma visão para isso, qual que é o plano de ação que você vai fazer sem se esquecer de alinhar a tua mentalidade para esse plano de ação? Porque pode ser que coisas que você precisa fazer aqui no seu plano de ação, você não dá conta agora e está tudo bem, mas você consegue começar. Então, você estrutura um plano de ação com o que você precisa fazer, e aí você vai alinhar com o que você dá conta de fazer. O que você dá conta de fazer são os primeiros passos. O restante entre o que você dá conta de fazer e precisa fazer
é o que você vai colocar como próximos passos. E aí você estrutura o seu plano de ação. Estou falando de uma forma muito simplista, mas se realmente te interessa aprender a fazer um planejamento inteligente, estruturado, que é o que eu chamo do método da produtividade inteligente e humanizada. Se você quer aprender esse planejamento, deixa aqui nos comentários. Eu quero aprender a planejar de forma correta. E aí eu vou fazer um vídeo só sobre isso para você poder entender como que é realmente aplicar esses 3 pontos do planejamento, que é o objetivo, a essa estrutura metodológica, alinhando a mentalidade com que você dá conta. Então, você agora, a gente falando do 2025, né? A gente está no pilar 2, planejamento. E aí, quando você fizer o seu planejamento e alinhou a sua mentalidade, você vem para a ambiência. Quais são os lugares, pessoas que vão caminhar com você em 2025? Escolha, escolha. Pessoas que vão te inspirar. Você pode ter pessoas que você nem conhece. Eu tenho pessoas que eu admiro muito e nem conheço, estudo com essas pessoas, bebo da fonte delas através aqui das redes sociais, das redes de conteúdo, de leituras. Você pode ter essas pessoas e sim, mas qual que é o ideal? Você pode não alcançar o ideal agora, sem problema nenhum, você dá o seu passo. O ideal é você ter as inspirações através das redes, porque isso a qualquer momento, isso te faz também pensar de uma outra forma, ouvir pessoas que estão em lugares que você gostaria de estar e em grupos que você vai poder estar ali presencial, fazer conexões mais poderosas no seu dia a dia. Quais são as ambiências, os lugares e pessoas que vão caminhar com você e te influenciar nesse ano de 2025? Como você vai fazer o autocuidado com você? Como essa rotina de autocuidado vai se estabelecer no seu dia a dia? De uma forma simples. Existem várias formas de você cuidar do seu mental, emocional, físico, espiritual e energético. Várias formas. Você não precisa de quase nada de tempo, é pouco tempo. Você começa da forma que dá até você caminhar e chegar naquilo que é ideal para você. E o quinto, o que você vai estudar esse ano? Qual ou quais os conhecimentos que você vai colocar como principais para você esse ano, para te alavancar ainda mais, tanto no autoconhecimento quanto em resultados para o seu negócio, conhecimentos necessários para você avançar na sua empresa, no seu negócio. Essa ferramenta eu desenvolvi o Planner. Eu não sei como você faz a sua organização. Eu sempre fiz através da escrita. Eu tenho diários de 12, 13 anos. Eu sempre usei a escrita para colocar as minhas ideias, para me planejar, me organizar, para me reconhecer, para registrar momentos. É algo que eu sempre fiz. E aí, quando eu comecei como adulta, fazer isso de forma profissional. Trabalhei 15 anos em multinacionais, trabalhando com processos, projetos, auditoria. Então, essa parte sistemática, metodológica, sempre fez parte da minha vida profissional. Eu tive 4 negócios em shopping. Fui 7 anos líder em vendas diretas, né? Líder nacional, 7 anos consecutivos, formando centenas de líderes. Treinei muitas pessoas e o meu sucesso com essas pessoas sempre foi ajudá-las a desenvolver a mentalidade empreendedora, a mentalidade para elas realmente colocarem em prática aquilo que elas precisavam para alcançar alguma coisa que elas ainda não tinham, ou seja, planejamento. E aí, recentemente, eu fiz este produto aqui porque ele é um compilado de como você, tudo que eu falo sobre o planejamento, como você coloca ele em prática, que é um planner dedicado para mulheres de negócios, mulheres empresárias, mulheres que querem ser bem-sucedidas e não abrem mão de ter uma rotina organizada. Então, nesse produto, se você quiser mais informações, só comenta ali, Lu, como que eu faço para poder conhecer esse planner, ter mais informações sobre ele. Mas olha só, é um planner desenvolvido para negócios. Então, vai ter aqui sobre estratégia de funil de vendas, network, planejamento financeiro, mas o que que tem aqui quando abre o mês? Ó, você abre o mês, pega aqui, fevereiro, abriu o mês, tem rotina de autocuidado e bem-estar. Primeira coisa, primeiro você cuida de você, depois você vai pensar em qualquer outra coisa. Depois você vai pensar nos seus negócios, nos seus familiares, em qualquer outra coisa. Se você não está bem, você é o pilar principal de tudo isso. Então comece na rotina de autocuidado. Tá vendo como é importante esse pilar do autocuidado? Ele está aqui para todo mês você lembrar de colocar uma pequena ação para cada uma dessas áreas que eu falei.
físico, emocional, espiritual, energético e mental. Todo mês uma pequena ação que você faz para isso, você acompanhar e lembrar a importância que tem isso através da escrita. Então, a gente está chegando aqui ao fim desse vídeo. Se você puder, se você gostou, fez sentido, curte esse vídeo. Quando você curte, você quer dizer, além de você dizer para mim que você gostou, e para mim é muito importante, sim, eu gosto de reconhecimento. Se eu não sou reconhecida no meu trabalho, né, que adianta só eu me reconhecer, sendo que o meu trabalho é para o outro? Então é importante sim seu reconhecimento, esse like, e também para o YouTube poder disseminar essa informação para mais pessoas e mais pessoas poderem ter essa mente produtiva através desses 5 pilares práticos, extremamente prático, não precisa de nenhum, ó, não, você coloca em prática agora. E se fez mais sentido ainda, compartilha, porque deve ter muitas mulheres só ralando e esquecendo que se ela não trabalha a mentalidade dela, não adianta ação. Faz, faz, faz. Produtividade não é ação. Não é. A produtividade começa na mente. Aí ela reflete na ação. Esse é o foco. Então, curte, compartilha esse vídeo, comenta aqui se o que fez sentido. E se você quiser algum tema que é relacionado à produtividade, à mentalidade, à autoconfiança para negócios, você coloca aqui e a gente traz um vídeo extremamente relevante com conteúdo profundo como esse que eu trouxe aqui, que eu sei que é profundo, mas de uma forma simples, didática, que faz você aplicar no seu dia a dia. Então, eu deixo aqui a minha gratidão por ter vocês aqui comigo e excelentes negócios, que você seja muito bem sucedida nesse ano de 2025.